Louvado seja para sempre o nome do Senhor, porque só Ele é Deus, o nosso eterno Deus e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração, tanto no dia de hoje como para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e glórias ao nosso Deus. Queridos, vamos continuar a pregação da palavra de Deus nesta noite, com o tema: vamos completar a missão que Deus nos deu nesta terra para cumprir. A grande comissão de Mateus capítulo 28, lerei os versículos de 18 a 20, e assim nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Glórias ao nosso Pai do céu. Queridos, queremos, com a graça de Deus e o seu poder que em nós habita, poder do Espírito Santo do Senhor, continuarmos esta grande obra que Deus nos deu a cumprir nesta terra. É bem sabido que Deus em Cristo usou os seus santos discípulos e lhes deu a grande comissão de evangelizarem o mundo. Eles, a contento e fielmente obedientes ao Pai do céu, cumpriram a missão do Ide de Jesus. E vejamos que o Ide de Cristo não é apenas um pedido, mas sobretudo é uma ordem expressa na sua palavra. Jesus simplesmente ordenou aos seus discípulos a que eles fossem pregar a palavra de Deus, não a palavra deles, não a palavra de homens, mas Deus usando homens para proclamarem as suas verdades, verdades que libertam, que quebrantam corações, que quebram laços malignos e que redimem almas pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles foram tão obedientes, começando em Jerusalém, a igreja primitiva, a igreja que Jesus então fundou, logo ali no início do seu ministério, quando ele se dirige aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que quem eu sou? Uns dizem ou diziam: é um dos profetas, ou mais um dos profetas. Mas Pedro levantou-se e em nome dos outros discípulos expressou em alto e bom som dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, não foram carne e sangue que te revelaram, mas o meu Deus e Pai celestial que te revelou, pois esta é a mais pura verdade. Eu sou sim o Filho de Deus. E tu, dirigiu-se a Pedro dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem mesmo as portas do inferno haverão de prevalecer contra ela, porque é a minha igreja. Ah, meus irmãos, esta igreja aqui e agora, hoje, seguramente pode ouvir a voz de Cristo dizendo: esta é a minha igreja, porque eu a comprei com meu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Tu és Pedro, tu és apenas uma pedra nesta construção.
mas eu sou a pedra principal, a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra em que os construtores rejeitaram, mas Pedro mesmo declara nas suas cartas, ele é a pedra principal da construção. Pedro não evocou nenhuma glória para si, Pedro não pediu a Deus que fundasse a igreja sobre ele, pois ele era apenas um homem. Apenas um membro da igreja de Cristo. E Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou fundar a minha igreja. E Jesus fundou a igreja sobre ele mesmo, irmãos. É de Cristo, amém, glórias ao Senhor. A igreja não é do pastor Rodrigues, a igreja não é do pastor Fábio, a igreja não é da liderança, não, embora sejamos pessoas que Deus comissionou para essa missão, mas a igreja é de Jesus. E aquela igreja tem ali o seu início, podemos assim dizer, de forma embrionária. Começa tudo ali, Jesus fundando a sua igreja sobre Ele mesmo. É por isso que a igreja existe até hoje. Porque a igreja é de Cristo e fundada por Cristo sobre a rocha dos séculos, a rocha eterna, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja existe até hoje porque ela é de Jesus. Não tem quem tem poder para destruir a igreja de Cristo, nem mesmo Satanás tem poder para destruir a igreja de Cristo. Ao contrário, Jesus diz, esta igreja é minha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enquanto houver mundo, a igreja de Cristo continuará aqui. Em específico e em especial, a primeira igreja batista em Presidente Dutra, que completa 44 anos de existência, ainda é bem jovem, pastor Fábio. Eu não sei por quantos anos mais o mundo durará. Nós não sabemos quando Cristo irá voltar para buscar essa igreja que é dele. Mas fato é que ele voltará outra vez aqui. Mas enquanto ele não voltar, esta igreja aqui e tantas outras agências do reino de Deus espalhadas pelo Brasil e pelo mundo todo, continuarão vivas, continuarão firmes, continuarão ousadas, continuarão pregando a palavra, continuarão fazendo novos discípulos, porque é uma igreja de Jesus, uma igreja avante, uma igreja ousada. Esta igreja está aqui e estará até o dia da volta de Jesus. Quando ela não estiver mais aqui, não é porque ela tenha sido destruída, não é porque o inimigo tenha a dominado, não, quando esta igreja não estiver mais aqui, é porque ela estará na glória celestial e lá morará com Jesus, o nosso pastor, o nosso noivo, o esposo da igreja. Com ele reinaremos para sempre nas mansões celestiais. Glórias ao Senhor por esta bênção de sermos igreja de Jesus. E então Jesus caminha com a sua igreja ambulante. Ela chega na fase da infância. Os discípulos, o mestre, os que iam se convertendo, para e passo, paulatinamente, grandes multidões seguiam a Cristo. Ali estava a igreja de Jesus. Aquela igreja que não tinha um templo ainda específico como a PIB aqui tem e tantas outras têm. Mas a igreja somos nós, pessoas redimidas e lavadas pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? O templo é importante. O templo é necessário, o templo realmente é o local da igreja adorar ao Senhor. E estamos em um templo muito agradável para a glória de Deus, muito lindo para a glória do Senhor. Mas mais lindo do que o templo é a igreja de Jesus. A igreja de Cristo é linda porque é dele, e ela caminha naquele tempo a passos largos, com o seu dono, com o seu mestre, com o seu pastor, o Senhor à frente, as ovelhas seguindo os seus passos. Mas chega o dia em que Cristo, profeticamente a Bíblia assim diz, é crucificado, é morto e sepultado.
E ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aqui ele tem um encontro maravilhoso com os seus discípulos. E aqui ele dá a grande comissão para eles. E aqui ele diz o que eles deveriam continuar fazendo nesta terra. E ele volta para o céu. E o Espírito Santo desce. E ali no dia de Pentecostes, a igreja realmente recebe o dom do Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Ela é revestida do poder do Espírito Santo para continuar a obra que o Senhor Jesus lhe deu. Os 11 discípulos estavam ali, mais outros irmãos, 120 crentes em média, reunidos ali, gente de tudo quanto era canto, reunidos ali. Escolhe-se Matias para substituir Judas. A obra não para e não pode parar. A obra continua. A igreja agora, que a gente chama de igreja primitiva, toma uma forma mais estrutural, uma forma mais adulta. Ela chega a um estágio, de certa forma, de maturidade, embora ainda num processo de transição ali do livro de Atos, de muitas mudanças, mas uma coisa é certa, a igreja agora toma uma forma maior, embora o templo ainda não existisse ali, e se as sinagogas dos judeus, mas a igreja estava nas casas, a igreja estava nas sinagogas, a igreja estava nas ruas, a igreja estava realmente propagando o evangelho. A igreja agora tem mais uma forma estrutural de igreja, e ela continua avante, proclamando o evangelho de Jesus. E nós chamamos também a igreja de corpo de Cristo. A missão do corpo de Cristo, que é a sua igreja aqui na terra, é fazer novos discípulos, que sejam capazes de fazer outros discípulos. Eu me lembro que, quando eu me converti a Cristo, 11 anos de idade, não tinha uma consciência ainda cristã formada, era apenas uma pelo seu Espírito. Estava lendo, eu não tinha o menor interesse pela Bíblia, mas a partir do dia da minha conversão, meus irmãos, ao meu Cristo Jesus, eu passei a desejar a ler a palavra, a meditar na palavra, a decorar textos sagrados da palavra, a pregar o evangelho de Cristo através da sua palavra, e eu senti o desejo de congregar, e passei a congregar aqui na PIB de São Domingos, depois de um pouco de tempo da minha conversão, e Deus me abençoou, e eu entendi que fazia parte, faço da igreja de Cristo, sou membro do corpo de Cristo aqui na terra, e o Senhor me abençoou, e o Senhor me usou, ou melhor, usou irmãos para me abençoar, para me ensinarem a palavra de Deus, como o nosso querido irmão João Luiz Silva, o irmão Jota, popularmente falo em saudosa memória, irmão Sebastião Crente, irmão Josimar, também ambos em saudosa memória, e tantos outros ali, como irmã Maria Zélia, ainda viva, e muitos outros daquela igreja, foram instrumentos de Deus para abençoar a minha vida, para me ensinarem a santa e gloriosa palavra de Deus, que tenho vivido hoje, até hoje, e que continuará a viver com a graça de Deus em minha vida e em nossas vidas, e na vida da sua igreja. Fazer discípulos que sejam capazes de fazer outros discípulos. A igreja é o corpo, formada por discípulos, discípulos do Senhor, seguidores fiéis a Cristo, seguidores que não medem esforços para seguir ao Senhor. Certa vez eu ouvi uma frase interessante de um autor, que ele dizia o seguinte: que nós sejamos empoeirados com a poeira que levanta das pegadas de Jesus. É como se Cristo caminhando, e de fato está à nossa frente, em um caminho empoeirado, e literalmente a poeira vai subindo e vai empoeirando as nossas vidas, no bom sentido da palavra. Em outras palavras, nós vamos sendo contagiados, nós vamos sendo contaminados da melhor forma possível com esse evangelho, impactados. Nós vamos olhando para o mestre, seguindo, e nós vamos seguindo a ele, e nós vamos aprendendo com ele, fazendo o que ele manda, fazendo a sua vontade, e enquanto caminhamos para o céu, seguindo o mestre, enquanto estamos nessa trajetória para a glória celestial, a gente olha para um lado, olha para o outro, e a gente vê pessoas que não são crentes ainda, e a gente vê pessoas que ainda não são discípulos de
Jesus, e a gente, movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, como igreja de Cristo, a gente ama essas pessoas, e a gente fala para elas que nós temos um Senhor, que nós temos um Mestre, que nós temos um Salvador, que é Jesus, e nós vamos, enquanto não chegarmos nos céus, arrebanhando multidões, para juntamente conosco caminharmos rumo à glória celestial. Amados, quero lhes dizer uma coisa a mais. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Jesus está no céu, à destra do Pai, e também em nossos corações pelo seu Espírito Santo. Mas a sua igreja está aqui na terra, para evangelizar, discipular e levar almas à salvação. Seguramente, a gente tem que ter sempre essa consciência, de que, embora o dono da igreja esteja lá no céu, ao lado do Pai Celestial, mas a igreja continua aqui na terra. E ela precisa continuar completando a missão. Não podemos ter solução de continuidade. Não podemos parar. Não podemos recuar. Não podemos desistir. Jesus está no céu. O seu corpo está aqui na terra. Somos a igreja de Cristo, incumbida de evangelizar, de pregar o evangelho, de discipular e de levar almas à salvação na pessoa real e histórica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra daquela marca da igreja discipuladora? Evangelização discipuladora realmente é o caminho que temos que seguir. Mas, meus amados, ainda como igreja de Cristo, vamos avançar completando a missão. E nesse completar da missão, pastor Fábio, demais pastores e irmãos presentes, nós temos a missão de discipular, de batizar os novos convertidos que já morreram para o mundo e nasceram para Jesus. E o batismo evidencia exatamente a morte do velho homem, o sepultamento dos pecados deste velho homem e o ressurgir para viver uma nova vida com Cristo. Assim Jesus nos ensinou: batizem os novos convertidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A grande verdade, sabe qual é? É que quando a gente pratica o batismo, a gente está dizendo que aquela pessoa morreu para o mundo no dia da sua conversão. Agora ela é uma nova criatura em Cristo. Quem morre é sepultado. Morre o velho homem, sepulta-se este velho homem e nasce um novo homem para viver uma nova vida com Cristo. Morremos para o mundo definitivamente e nascemos para Jesus efetivamente. Se alguém está em Cristo, é o que mesmo, igreja? Uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura definitivamente. Não é aquela história de dizer: não, hoje eu sou crente, hoje eu sou nova criatura, hoje eu estou servindo a Cristo, amanhã eu volto para o mundo, amanhã eu volto para o pecado e depois venho para Cristo de novo. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Uma nova criatura, definitivamente, a decisão que ela tomou no passado de receber Jesus como Salvador, os efeitos continuam de pé. Assim como Cristo morreu por nós, de uma vez por todas, para os que agora vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para Jesus. Jesus não precisou morrer mais de uma vez, Jesus não precisou continuar morrendo por nós, não, Ele morreu definitivamente, de uma vez por todas, para nos salvar também, definitivamente, de uma vez por todas. Portanto, alguém que é convertido a Cristo e é batizado, vai simbolizar que ele morreu para o mundo no dia da sua conversão e nasceu para Jesus. Agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele não é mais uma velha criatura. E o batismo simboliza isto. Não estamos dizendo que o batismo salva, mas estamos dizendo que simboliza a morte do velho homem, o sepultamento dos pecados e a ressurreição para viver uma nova vida com Cristo. E é ordenança de Cristo para a sua igreja, o batismo e a ceia do Senhor. Devemos, amados, como diz a Bíblia, não só batizar esses novos convertidos, essas novas criaturas em Cristo, mas também ensinar a elas tudo que Jesus nos ordenou. E a maior garantia que nós temos é que Ele está conosco sempre, através do seu Espírito Santo, e que um dia nós estaremos com Ele para sempre nos céus de luz. Eis aqui
a nossa maior alegria. Estamos aqui na terra, com tantos percalços e problemas, angústias, dores, sofrimento, pandemias, epidemias e tudo mais. Mas uma coisa é fato: Jesus está presente conosco sempre. Ele diz: eu estou com vocês, eu não vou deixar vocês. É pelo seu Espírito Santo que Jesus está presente na vida da sua igreja. A sua igreja é a sua noiva. E ele diz: essa minha noiva, eu quero ela sem ruga, sem mancha, sem mácula. Mas, meus irmãos amados, como igreja de Cristo, pastor, do meu entendimento, conforme o que a palavra do Senhor nos ensina, nós ainda temos máculas, pecados. Não somos pecadores praticantes do pecado, porque aquele que já nasceu de Deus, que morreu para o mundo, peca, mas não vive na prática do pecado, mas ainda somos pecadores. Ainda erramos, ainda falhamos. Mas mesmo assim, como noiva de Cristo, nós somos uma noiva muito amada pelo seu noivo, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Somos uma noiva muito amada, e não tem nada melhor do que uma noiva sentir-se amada pelo seu noivo. As irmãs que são testemunhas, não é? As senhoras aqui casadas um dia foram namoradas, noivaram e se casaram. A minha esposa um dia foi a minha namorada e a minha noiva. Hoje é minha esposa, e eu sempre devotei a ela, com a graça de Deus, muito amor. Amor do fundo do coração, de verdade. E eu tenho certeza que se eu perguntar a ela se ela se sentia amada também enquanto noiva, eu acredito que ela diria que sim. Eu fazia o possível para dizer: você é minha noiva, eu lhe amo profundamente. E continuo dizendo hoje: você é minha esposa, e eu lhe amo e continuarei a lhe amar enquanto vida estiver nesta terra. Ah, meus irmãos, se nós pecadores sabemos amar, imagina Deus, imagina Cristo. Então Cristo olha para a sua igreja aqui nessa noite, repleta. Imagina a alegria de Jesus nesta hora, olhar para o seu povo, olhar para os nossos visitantes aqui, que são chamados para serem discípulos de Cristo, para virem para Jesus, para receber a salvação nesta noite, para voltarem para casa, como eu voltei há 47 anos, da minha igreja ali em São Domingos, saltitante de alegria, porque agora eu me decidi a Cristo, agora o Senhor me alcançou, o Senhor me salvou, eu voltei para minha casa radiante de alegria, porque eu passei a ter naquele momento da minha conversão, a minha certeza absoluta de salvação da minha alma, para sempre no céu, na pessoa do meu Cristo, do meu Senhor, do meu Salvador. Volta para casa nesta noite, com essa bênção maior da salvação em Cristo. A presença de Cristo na vida da sua igreja. Ele ama essa noiva de verdade, mesmo com os problemas que ela tem, com algumas rugas ainda que ela tem. Mas um dia, esta noiva linda que já é de Jesus, ela vai ser perfeita na glória celestial. A igreja vai ser a noiva de Cristo, melhor dizendo, a esposa de Cristo lá no céu, perfeita como Ele é. E é por isso que eu estou dizendo, nós ainda estamos aqui, mas um dia Ele virá e nos levará para Ele mesmo, e estaremos com Ele para sempre, nos céus de luz. Portanto, amados, vamos avançar nessa visão. A missão da pregação continua, não pode parar. O discípulo de Cristo receberá a incumbência de evangelizar o mundo. E a missão é nossa hoje, evangelizar, discipular o mundo inteiro. Quero lhes dizer, e vocês sabem, os discípulos já morreram há quantos anos? Torturados, humilhados, massacrados por amor ao Evangelho. Eles foram mortos por amor a Cristo. E nós estamos aqui vivos. Nós não estamos mortos. Nós ainda estamos vivos. E aí, cabe-nos continuarmos cumprindo a missão. No dia que a gente morrer, nós vamos sair daqui e vamos para os céus. Mas enquanto esse dia não chegar, e tomara Deus que não chegue logo, que a gente continue vivo, ativo na obra do Senhor, pois Deus faz grandes maravilhas em nossas vidas e através de nossas vidas. Como dizia um grande pensador, Deus está vivo e ativo no mundo,
fazendo maravilhas através de pessoas disponíveis. Deus não espera alguém perfeito para fazer a sua obra. A igreja não é perfeita aqui, mas Ele espera alguém que queira ser usado, mesmo com os defeitos que tem, para fazer a obra do Senhor. Meus amados, nessa conjuntura, as experiências que nós temos com Deus são grandiosas. A sua palavra que fala a nós, a nossa maior motivação de pregar o evangelho de salvação, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, como pregamos ontem. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela mensagem da pregação, da palavra do Senhor. Prega a palavra em tempo e fora de tempo, porque a fé vai nascer nos corações, mediante o ouvir a palavra de Deus. Eu tive a experiência com Deus de me converter a Cristo a primeira vez que vim à igreja. Eu não sei qual foi a sua experiência, minha irmã, meu irmão. Tem gente que vem à igreja 100 vezes, 200 vezes, para se converter. Cada caso é um caso, mas numa coisa nós temos tudo em comum, é que nós já recebemos Jesus como Salvador de nossas almas para sempre, amém, irmãos? Isso nos alegra, independente de como tenha sido. Eu me converti pela primeira vez que fui à igreja, mas lá na nossa igreja tem um irmão, entre outros, que nós oramos por ele, por quase 20 anos, a esposa dele já era crente da igreja, e continua sendo, graças a Deus, as filhas também, e o senhor, o pai da família, ainda não era, gente boa demais, meu amigo, do peito, de verdade, e nós orávamos por ele, e por tantos outros, ainda não discípulos de Jesus, convertidos a Cristo. E sabem, meus irmãos, depois de praticamente 20 anos, aquele homem foi alcançado pela salvação de Jesus. A esposa dele dizia: pastor, ore pelo meu esposo, o César, ele ainda não é crente. E eu orava, e evangelizávamos, e ele vinha para a igreja por quantas vezes. E naquele tempo da Operação André, não sei se alguém... cartãozinho, pastor Fábio, Operação André, e eu tinha um ou dois, eu alistei o nome de várias pessoas, para orar e para evangelizá-las, e entre aqueles que eu alistei, o nome do César estava lá, e quando ele se converteu a Cristo, eu peguei o cartãozinho, e fiz questão de referenciar em público: meu irmão César, deixa eu te dizer uma coisa, nós passamos quase 20 anos orando pela sua conversão, meu irmão, o seu nome está aqui no meu cartão de oração. Ele disse: pastor, é mesmo? Me mostre. Eu disse: está aqui, pegue, olhe, isso é verdade, rapaz. Eu datei o cartãozinho lá, fazendo as contas, praticamente 20 anos de oração, 20 anos de evangelização, 20 anos de lutas contra o inimigo, e finalmente, aquele homem, hoje, é um grande homem de Deus para a glória do Senhor. Ah, meus irmãos, isso aqui não é outra coisa não, é o poder da palavra do nosso Deus. Sabe quem ele é hoje? É o líder, é o presidente do Ministério de Homens da nossa igreja ali em Teresina. Bênção de Deus, grandiosa é o irmão César. Experiências com Deus nós temos, de evangelizar e de ganhar almas para Jesus. Uma outra irmã da igreja, era da nossa igreja, por uma circunstância, ela precisou congregar em uma igreja filha da nossa, mais próxima da casa dela, mas ela usou a mesma Operação André, e ela alistou 17 pessoas, e começou a evangelizar, e discipular, e ela disse: pastor, eu comprei Bíblia para todas elas. A irmã Lenita presenteou a todas as pessoas que ela estava evangelizando com uma Bíblia, e passou a convidar aquelas pessoas para a igreja, e a pregar o evangelho para elas. Sabem qual foi o resultado final, para não incumpridar a história aqui? Para a glória de Deus, daquelas 17 pessoas em um ano, que a irmã Lenita evangelizou, 15 delas entregaram suas vidas a Jesus, porque a palavra é poder, Deus é soberano, Deus tem poder de salvar almas, e aquelas almas foram salvas pelo poder do sangue de Jesus. Experiências grandes nós temos com o Senhor, pela sua palavra. E sabem qual foi a maior experiência que eu e você já tivemos com Deus? Vocês sabem qual foi a nossa maior experiência com Deus, de todas e de tantas que já tivemos? Eu respondo, e creio que você concorda: foi aquela
de receber Jesus em nossos corações como nosso Salvador. Glórias sejam dadas a Deus. A minha maior experiência com Deus foi receber o Senhor como meu Salvador, porque a partir dela eu passei a ter tantas outras maravilhosas experiências com meu Pai Celestial. Pois é, meus irmãos, a palavra que nós pregamos é eterna, o completar da missão é terreno, mas a palavra é eterna. A linguagem que se prega é de homens, mas a inspiração é divina, a mensagem é do céu, a mensagem vem do coração de Deus para os nossos corações. A palavra que nós pregamos neste tempo ao pecador, que é passageiro, que é temporal, que está nessa terra, é uma palavra eterna, que dá a este pecador a certeza da vida eterna da alma dele, para sempre na glória celestial. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Portanto, nós, Igreja de Cristo, pregamos uma palavra eterna para homens temporais, para homens mortais, mas na hora em que esses homens entendem essa palavra e nela creem e recebem Jesus como Salvador, estes homens temporais e passageiros aqui passarão a ter absolutamente a certeza de suas vidas eternas, ou de sua vida eterna para sempre na glória celestial. Essa é a maior bênção. Homens mortais, homens pecadores, podem receber o maior presente de Deus, que é a vida eterna. O nome já diz, eterna, para sempre, não terá fim a nossa moradia com Deus nos céus. Mas é preciso vida, é preciso dedicação, é preciso envolvimento, é preciso amor à obra, é preciso mudança de vida. Não adianta querer pregar o evangelho com uma vida desregrada, não adianta querer evangelizar, ser um bom testemunho. Se quisermos mudar o mundo, meus irmãos, que a mudança comece em nossas vidas. Se quisermos mudar o mundo com a palavra de Deus, a mudança primeiro tem que começar em mim mesmo. Mude o mundo mudando você. Não dá para mudar o mundo se a nossa vida não mudar, se a nossa vida não tiver mudado. Portanto, em nome de Jesus, discípulo de verdade avança na santidade cristã. Discípulo de verdade avança na consagração a Deus. Discípulo de verdade tem uma pureza cristã, de palavras, de pensamentos, de ações, de olhares, de coração na obra. Meus irmãos, em nome de Jesus, que Deus nos santifique cada vez mais, que o mundo veja que nós somos santos de Deus, santas mulheres de Deus, santos homens de Deus, santas crianças de Deus aqui, brilhando para a glória do Senhor, nessa linda apresentação, mulheres de Deus, igreja do Senhor, jovens abençoados, ministradores do louvor, que nós brilhemos nesse mundo em treva, com essa santidade, que Deus nos santifica para a sua glória, para contagiar o mundo inteiro com a vida de santidade que temos, para que o mundo se separe dos pecados e consagre-se a Deus também. É na autoridade do Senhor que a gente avança com uma vida de santidade, amada igreja de Jesus. Da autoridade de Cristo, quero também dizer, pois ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu quero fazer aqui eu não diria um complemento à Bíblia, porque ela não precisa de complemento, nem para aumentar e nem para tirar. Aqui está a palavra de Deus. Eu quero apenas dizer que na autoridade de Jesus não cabe complemento. Ele é pleno, essa autoridade de Cristo é plena de tudo. Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o soberano, Ele está sobre todos, sobre reinos, domínios, poder. Não cabe nenhum complemento à autoridade de Cristo, Ele é tudo em todos. E ele diz, vão pregar a minha palavra, eu estou ordenando, porque eu sou a autoridade máxima. É como dizem, manda quem pode, obedece quem quer obedecer ou quem tem juízo para obedecer. Vão e preguem a palavra, não quero questionamentos, não quero resmungar. Ele poderia perguntar, mas vocês vão mesmo, meus discípulos, pregar a palavra? Ele simplesmente ordenou, vão e preguem a palavra na minha autoridade. E eu quero dizer, amada igreja de Jesus, que é exatamente nesta autoridade do Senhor que estabelece nesta igreja de Jesus um alicerce que temos para construir
nos dias de hoje, uma linda história que tem como missão principal o fazer discípulos para Cristo até aos confins da terra, pelo soberano poder que Ele tem para mudar as nossas vidas, para mudar pecadores impenitentes em pecadores penitentes, para transformar o pior pecador desta terra em uma pessoa santa, salva e pura, pregadora do Evangelho. Amados, é exatamente alicerçados nesta autoridade que Cristo nos dá, como igreja do Senhor, revestido do Espírito Santo, que nós estamos, meu querido pastor Fábio e demais presentes, construindo uma linda história de renovação, de pregação da palavra, de ousadia, do avançar, do evangelizar, do fazer discípulos. Quando eu olho para essa igreja repleta, eu fico glorificando a Deus, porque aqui está a prova viva do poder de Deus, a prova viva da autoridade de Cristo. Aqui está o Salvador, salvando almas pelo poder do seu santo sangue, para a glória de Deus Pai e salvação de almas. Pois as nossas palavras, como bem disse o pastor Fábio na sua oração, não podem e nem têm poder algum para transformar ninguém, mas as palavras de Deus em Cristo, na sua autoridade, que nós pregamos, tem todo o poder, elas podem transformar vidas. Se eu passasse aqui a noite inteira falando as minhas palavras, as minhas próprias palavras, elas não surtiriam efeito nenhum, com certeza. Se eu estivesse aqui, meus irmãos, falando as minhas palavras, palavras vindas de mim mesmo, eu lhes garanto que elas não surtiriam efeito nenhum, pois não são as nossas palavras que têm poder para mudar vidas, mas as palavras de Deus em Cristo Jesus, elas podem transformar vidas. Você crê nisto? São as palavras de Deus. Nós apenas somos canais, pregadores da palavra, mas a palavra vem da boca de Deus para os nossos corações. É isto, completar a missão, é perseverar nestes ensinamentos, nessa pregação da Bíblia, na comunhão uns com os outros, no comer juntos, nas orações, no louvor a Deus, no cair na graça ou da simpatia do povo, e o Senhor acrescentará o número de salvos à sua igreja, dia após dia. Tanto que esta igreja está aqui no templo, mas amanhã ela estará nas casas. Daqui a pouco os irmãos estarão em suas casas. Amanhã os irmãos estarão nas suas atividades cotidianas. Mas aonde está uma irmã, o irmão, está um membro da igreja de Cristo. Aí nós vamos ver como funciona os pequenos grupos em casa de evangelização, de discipulado, de pregação da santa palavra do Senhor. Atos 2, 42 e 47, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e de proclamar a Jesus o Cristo. Atos 5, 42. Ah, meus amados, deu certo na igreja primitiva, será que dá aqui também? Dá. A igreja, após a conversão dos irmãos, todo mundo tinha tudo em comum, todo mundo junto, comendo juntos, andando juntos, congregando juntos. A igreja tornou-se simpática, caiu na simpatia do povo, e a cada dia o Senhor aumentava o número dos salvos. Você sabe quando é que Deus aumenta o número dos salvos em uma igreja? É quando ela é simpática. Quando a comunidade olha para a igreja e vê a igreja simpática a ela. A igreja interage com ela. A igreja está indo até a comunidade. A igreja está realmente se relacionando com as pessoas da sua comunidade. É uma igreja simpática. E eu glorifico a Deus, pastor Fábio, para a glória do Senhor. Esta igreja aqui é uma igreja simpática, que tem caído na simpatia do povo desta cidade, tanto que a prova aqui está, a igreja vai até o povo vem até aqui. Aqui está o povo de Deus, aqui estão os visitantes, aqui estão os moradores dessa cidade, porque veem que esta igreja é santa, que esta igreja é consagrada, que esta igreja é simpática, que esta igreja realmente é do Senhor Jesus.
Não somos nós que fazemos a igreja crescer. Às vezes a gente fica ansioso para a igreja crescer. É Deus que dá o crescimento, mas a nossa parte é completar a missão. A nossa parte é testemunhar do que temos visto e ouvido. A nossa parte é cair na simpatia do povo. A nossa parte é que o povo realmente veja-nos como igreja redimida e remida pelo sangue de Jesus. Que o povo nos veja como igreja que proclama o Evangelho, mas que também diz, um dia Jesus vai voltar, se prepare para o encontro com o Senhor. Apocalipse 22, 20, aquele que dá testemunho destas coisas, diz, sim, venho em breve, amém. Vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Mas enquanto Jesus não vier, enquanto o Senhor não voltar para buscar a sua igreja, nós vamos avançar, meus irmãos. Nós vamos continuar pregando a palavra, nós vamos continuar dizendo ao mundo que Jesus vive, que Ele voltará outra vez, que nós somos a sua igreja e que um dia vamos morar nos céus para todo sempre. E aqui finalizo com uma linda citação do profeta Daniel, que diz em Daniel 7, 13 e 14 o seguinte: na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. É Jesus, jamais será destruído, jamais morrerá, o seu reino jamais acabará. O profeta Daniel teve uma visão e viu que vinha com as nuvens do céu como um filho do homem. Realmente era o filho do homem, o Senhor Jesus Cristo, que foi dado a ele o domínio, a glória e o reino para dominar sobre todos os povos, nações, para que todo ser o visse, em todas as línguas e em todos os tempos, pois o seu domínio é eterno, que não passará jamais, o seu reino jamais acabará, jamais será destruído, pois ele é grande e reinará para sempre sobre o seu povo, e o seu reino não terá fim. Glórias a Deus. Esse é nosso Jesus, esse é nosso Salvador, esse é nosso Rei, esse é nosso dono, que diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Jesus reina em nossas vidas, Jesus reina nessa igreja, Jesus reina nos céus, no universo. Jesus reinará para sempre, pois Ele é e existirá pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus, amém, e glórias ao Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus. Nesse momento, nesse mesmo espírito, antes de devolver a palavra ao nosso pastor Fábio, eu quero pedir que toda a igreja esteja em atitude de oração por alguns segundos. Ore, curva a tua cabeça agora e ora ao Pai do céu, pedindo a Deus que salve almas nesta noite, pedindo a Deus que redima vidas pelo seu poder, que almas se rendam à soberania, ao poder do Senhor, que todas as línguas, todos os povos, todas as nações em toda a terra se rendam aos pés do soberano Senhor. Há alguém nesse santuário que nessa hora entrega a sua vida a Jesus? Levanta a tua mão bem alto, ou venha aqui à frente, levante-se do seu lugar, venha aqui em nome de Jesus para o altar, entregando a tua vida ao Senhor. Eu convido, eu não, Jesus te convida agora, venha, pois o nosso Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Há alguém nesse santuário, uma criança, um adolescente, um jovem, uma senhora, um senhor, você que está aí ouvindo a palavra, venha agora entregar a tua vida a Jesus. Você está perto de um irmão cristão, crente aqui da igreja, e deseja também vir à frente, pede esse irmão, ou o irmão convida você para vir aqui no altar. Venha para Jesus, glórias a Deus, venha e Deus pode salvar a sua alma. Venha em nome de Jesus. Eu quero continuar convidando a mais alguém